Mais uma vez, bom dia para você que nos acompanha através do canal 25, na TV Mar, na NET, você que nos acompanha através das redes sociais, YouTube e assim por diante, Facebook. Mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo convidados especiais e não poderia ser diferente do nosso convidado tão mais especial do que eu considero para mim. Por quê? 2 pontos. Foi meu professor e recebi dele lições que não esqueço jamais. Considerado um homem de linha dura com relação à sua cátedra, à sua forma de ensinar, mas só depois que você termina o curso é que você sabe qual o significado das suas aulas e seu modus faciendi, sua maneira de ensinar. Professor Abinadar Liro, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Já esteve conosco em outra TV, em outro programa, mas saiba da nossa alegria, da nossa honra em tê-lo aqui no nosso programa Medicina em Destaque. Eu é que me sinto honrado pelo convite de vir até aqui e com a chance de, na nossa, vamos dizer assim, nosso bate-papo, conseguir informar os ouvintes de alguns assuntos que possam interessar a eles de uma forma geral. Professor, teve a minha turma muito inquieta, um dia me procurou para saber por qual motivo a sua rigidez com relação a algumas regras no ensino. Por exemplo, depois que o senhor entra na sala de aula, nem a sua sombra entra mais. Ou seja, o aluno tem que saber do horário, né? O aluno tem que saber que não pode sentar na cama do paciente, não pode andar de chinelos dentro do hospital, não pode usar blusas transparentes, tem que usar jalecos. São lições que carrego comigo até hoje. Saias curtas. Saias curtas, né? O senhor já deu essa explicação, mas assim, de uma forma bem simples para essa turma, para essa plateia virtual que nos acompanha, possa saber os motivos da necessidade de se dar essas lições ao acadêmico. Acontece que, gradativamente, as modificações nas formas de educar um profissional essas metodologias, essas maneiras vão se modificando e desprestigiando de uma forma indireta a maneira, a postura de como se deve tratar, se deve contactar com os seus semelhantes na condição de médico, porque estão à sua procura para um tipo de ajuda. Então, tem que merecer o respeito para que também seja respeitado. Nós colhemos muito desses seus ensinamentos, e já lhe disse uma vez lá na Santa Casa, num corredor, numa conversa informal, de que os resultados vêm depois. Ou seja, ninguém da minha turma até hoje respondeu o processo no CRM, não é? Eu acho que absorveu todas as lições. Isso é que é bom. A gente já percebe no dia que nós estamos na posição no inverso, né? Já estamos dando aulas e exigimos também que os nossos alunos saiam das nossas salas para a vida profissional dizendo: eu tive um professor que me ensinou isso, né? O dia a dia nos faz melhorar as orientações e também o nosso pensamento na profissão que nós
abraçamos. A área da saúde não é uma profissão, não é uma área na qual os seus participantes se comportem aleatoriamente. Não. Existem regulamentos, éticas, para que esses profissionais possam atuar com uma certa qualidade, que muitas vezes a maneira como ele procede, como ele se dirige, faz um efeito maior do que a própria medicação que ele vai prescrever no receituário. Então, não é, vamos dizer assim, desconhecimento, uma pessoa que vai procurar o seu médico, ou um médico para tirar suas dúvidas, para orientar para que ele melhore sua saúde e chegue lá e encontre um local inadequado, vestido também de forma inadequada, que não corresponde à profissão que ele quer exercer. Exato. Quem é o professor Abinadar? Pernambucano? Pernambucano, de Caruaru. Nossa, terra dos poetas e do forró. Do forró. O filho do João de Siqueira Liro, que foi o primeiro fotógrafo do interior de Pernambuco. Nossa. Montou um estúdio. Bom, eu não era nascido ainda, mas quando conheci, no meu desenvolvimento, me marcou muito porque a tecnologia, muitas coisas na região não existia e era ele quem desenvolvia a maneira de fazer as fotografias, seja na chamada câmara escura, a revelação com a solução de droga e a fixação também com outra droga e assim por diante. Foi realmente uma área de início na região, mas de alto gabarito. Fez o curso em Pernambuco? Medicina? Ah, sim. Fiz o curso básico, na época chamava ginásio e científico, em Caruaru. E a medicina em Recife, não é? E que ventos lhe trouxeram aqui para as Alagoas? Nós tivemos um professor que era alagoano, o Salustiano Gomes Lins, e ele era interessado, como ele trabalhava lá em Pernambuco, ele, como alagoano, sabia que não existia especialista aqui em Alagoas. E ele me entusiasmou bastante pela capacidade dele de trabalho dele, o conhecimento dele da área da saúde, e principalmente no que dizia respeito à neurologia, e eu passei a acompanhá-lo dentro do próprio hospital universitário e na clínica que ele dividia com outros colegas, e daí por diante a maneira que ele se referia ao treinamento que eu fazia com ele era de vir para Alagoas quebrar essa inexistência da especialidade. Aí foi aí que... Muitas dificuldades, mas migrou logo para a Santa Casa ou fez? Não. A ideia dele foi quando
estava em início da Escola de Ciências Médicas. Sei. E como não existia a especialidade no Estado... Muito menos o professor, né? Muito menos um professor. E aí, trabalhava a ciência médica, começou 2 anos antes, e não havia ninguém para ensinar a disciplina de neurologia, que seria no 5º ano do curso. Então, eu passei 3 anos sem participar de ensino com a ciência médica. Esperando chegar Dentro do currículo do curso, da escola, a data para iniciar a disciplina de neurologia. Bom, e aí teve também uma oportunidade para fazer um concurso que é para a universidade. Fiz o concurso, fui aprovado e comecei a trabalhar também na universidade. Pela manhã na universidade e à tarde nas ciências médicas. E tinha aquela situação de trabalho hospitalar que fazia com que era chamado para vários municípios também, né? Daqui para atender alguém. Ou vinha uma ambulância me apanhar de noite, de madrugada, quando necessário, ou então marcavam vários pacientes na cidade. Arapiraca, Palmeiras, Penedo, Pão de Açúcar, e por aí vai. Tanto é que eu não acompanhei o nascimento dos meus 2 filhos, meu filho e minha filha. E só fui ter uma convivência maior com eles já depois que eu estava aqui há 4 anos. Nossa. Dividindo atividades e, inclusive, o que a gente utilizava para se comunicar com o interior era um aparelho chamado BIP. Não tinha WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Para falar por telefone, teria que ir a uma empresa, a empresa de telefonia, num escritório próprio, para fazer a ligação. Era uma hora X marcada. Daqui 1 hora, esteja presente que eu vou ligar. De tarde, de manhã, só amanhã é que pode ser. E era assim que a gente se comunicava. Mas... ultrapassou todas essas intempéries. Ora. Faria tudo de novo, professor? Eu acho que sim. Acho que não faria das condições que eu tenho hoje de idade, né? Mas se tivesse a mesma idade de quando cheguei, óbvio que faria. Tem alguns colegas, tem o doutor Marco Mota, parece que mandou aí um recadinho. Vamos ver o que é que o José tem para colocar aí, deixa eu ver. Conheci o professor Abinadar Liro ainda muito jovem, quando aluno da antiga Escola de Ciências Médicas de Alagoas. E lá tive a oportunidade de aprender com ele os fundamentos da neurologia e, especialmente, ele foi para mim um formador de caráter. Professor Abinadar, receba um grande abraço aqui desse seu dedicado aluno. Acho que ficou sem áudio aqui na sala, mas assim, o telespectador vai perceber. Mas ele mandou um abraço, foi seu aluno, essas coisas todas. Eu entendi. Muito bem. O Marco foi um aluno que eu me lembro que ele fazia diferença no grupo. No grupo, né? Dele, exatamente. E continua fazendo até hoje, né? Pelo jeito. Continua fazendo até hoje, exatamente. Marco Mota. Também acadêmico lá da academia? Da Academia Alagoana de Medicina. Fazendo, como diz o matuto da minha terra, pareia. Tem mais uma outra, José? Bota, vai pedir para... Coloca, vê se... O Aldo. Vê se saiu o som.
Meu estimado amigo e professor, Dr. Abinadar Liro, estou enviando esse vídeo para desejar que o senhor faça uma boa entrevista aí ao lado do nosso amigo Gesso Odilon. O senhor, ao longo de várias décadas, formou inúmeros médicos aqui. E o senhor não só formou tecnicamente, o senhor foi sobretudo, e é sobretudo, um educador, uma pessoa, um profissional que promove a saúde para todos os alagoanos, através dos médicos que o senhor formou e através do seu exercício na prática médica. Um grande abraço, uma boa entrevista ao lado desse também ilustre e destacado médico alagoano que presta inúmeros serviços à nossa comunidade. E além da sua atuação na medicina, também faz cultura em verso e em prosa. Um grande abraço, Gesso Odilon, e parabéns por poder entrevistar o nosso professor Abinadar Liro. Um grande abraço. Queremos agradecer os dois, né, professor? E formando seguidores, não é isso? Foi seu aluno, hoje Exatamente. é seu colega. Exatamente. Hoje ele trabalha também como professor lá na escola e fazendo também a mesma especialidade, não é, do professor Do dele. professor. Que bom. E ficou como meu assistente nas atividades neurológicas e neurocirúrgicas nos diferentes hospitais daqui. Fez residência em Minas Gerais e depois na Inglaterra foi uma luta e continua hoje como excelente profissional e pessoa na área da saúde. A gente fica feliz com isso, né? Quando sabe que os nossos discípulos seguiram um bom caminho. Seguiram um bom caminho e na especialidade que... E tentando ser melhor do que nós mesmo. Mas a felicidade do mestre é quando os discípulos o superam. Isso é uma filosofia chinesa, eu sempre falo, tem alguns legistas que atuam hoje com muita eficiência, com muita precisão. Eu fico feliz, poxa, que bom. Que bom. Né? Professor, vamos falar assim da atuação do neurocirurgião e clínico. Trabalhou também como clínico, era o único na especialidade, né? Até que ponto a clínica é melhor ou a cirurgia é melhor, assim, né? Não na existe, neurocirurgia, né? Não, e na neuroclínica. Não existe essa diferença, não. Porque para que se torne um neurocirurgião, é extremamente importante que ele seja neurologista clínico e depois se dedique ao estudo da cirurgia no sistema nervoso. Porque se ele se preocupa pura e simplesmente com a tecnologia de como abrir o crânio, como tirar um aneurisma, tirar um tumor, coisa parecida, ou tratar um traumatismo crânioencefálico. É a arte, né? Exatamente. E a ciência. Porque é necessário, se eu vou ter a necessidade de fazer uma craniectomia, ou seja, abrir o crânio daquela pessoa para tratar o problema que está fazendo mal a ele, eu preciso ter o conhecimento não só da anatomia, nem só da cirurgia, mas o lado clínico, que é que aquela pessoa apresenta, por que está apresentando aquilo. Aí é uma composição que exige da atividade cirúrgica um conhecimento bastante amplo da clínica. Na clínica. Eu vou dividir a pergunta, a gente vai fazer assim, a clínica, as patologias na clínica, na criança e no adulto. Depois a gente vai falar do aspecto cirúrgicos, assim, as patologias que acometem também, que tem a evolução para a cirurgia dentro da pediatria e depois no adulto.
Por exemplo, agora nós vamos falar sobre as enxaquecas, as convulsões, né? A epilepsia, autismo, isso, as doenças que acometem a criança no aspecto neurológico. Do aspecto neurológico, os processos infecciosos, como as meningites, como que aí é um grupo de sintomas que varia de acordo com a instalação do processo inflamatório e qual já a evolução neurológica normal dessa criança que está sendo atingida pela inflamação. Aí vai ter uma série de interrogações, como será a reação ao tratamento medicamentoso, ao tratamento cirúrgico, como é que vai ser. O tratamento cirúrgico principal em criança, que se fala muito, são nas malformações. O aparecimento, quando, como diz o nome, malformação, ela já nasceu com ela e aí desenvolve hidrocefalia, desenvolve aí que é necessário operar para diminuir a quantidade de líquido cefalorraquidiano, fazendo uma drenagem? Né? Uma drenagem do líquido para encefalorraquidiano para a cavidade abdominal. Né? Para a cavidade abdominal ou então para as carótidas, para que possa ele entrar na circulação do coração, fígado. Tem esse chantezinho com as carótidas, né? Exatamente. Não tem risco de embolias, algumas coisas? Tem, né? Tem, mas vamos cuidar por via medicamentosa para diminuir essa possibilidade dos efeitos secundários. Outras lesões cerebrais em crianças, eles são tratáveis medicamentosamente, um acompanhamento progressivo comparando os padrões já pré-existentes relacionados com a idade. Isso tem a ver com comportamento, desenvolvimento do motor, físico de uma forma geral, o começo da fala e por aí. O andar. O andar, exatamente. E é um período muito frequente ter convulsões. Isso. Que aí tem um monte de... Uma página diferente, né? Uma página diferente pelas causas, não é? E como reagir. E essas causas podem provocar as chamadas convulsões generalizadas, desde a agressão pelo aumento da temperatura, quando a criança tem uma hipertermia por outra qualquer patologia, pode desenvolver esse problema. Que cuidados a mãe deve ter nesse instante? Temperaturas a partir de quantos graus? Não é só de quantos graus, é de permanência. De permanência. Não respondendo aos... Antitérmicos, não. As tendências medicamentosas. Aí... Preocupa, né? Preocupa, sim. Aí é preciso ser investigado pelo neurologista ou neurocirurgião. O que fazer uma mãe que está com a criança que a temperatura não regride e começa a dar sinais de convulsão? Nesse instante, serviço de emergência, né? Exatamente. E depois, na emergência, ele deverá ser acompanhado por um especialista, que é um neuropediatra. Isso.
que já temos aqui em Alagoas, o neuropediatra, que quando nós começamos, Era tudo. flex, né? Era tudo. Tudo. E tem que fazer o medicamento anticonvulsivante por tempo prolongado, Exatamente. Aí vai depender da qual evolução. foi a motivação, qual é a inflamação, o processo, vamos dizer assim, desencadeante. E aí vamos ver quanto tempo, mais ou menos, será utilizado, vamos dizer assim, o anticonvulsivante e drogas para amenizar aquela situação. Isso aí vai variar bastante. Tanto pelos antecedentes familiares, Também tem uma influência grande, né? muito grande. Quando a gente, ao examinar, fazer a anamnese dessa criança, a mãe é quem vai responder, claro. E, por exemplo, como foi o nascimento? Foi parto normal? Chorou logo quando nasceu? Demorou a nascer? E assim sucessivamente. Isso tem uma importância muito grande, na história da criança. Para se tentar controlar. E isso geralmente se consegue quando se compõe esses itens todos, né? Mas se tem uma importância muito grande, o que é que o senhor diz a respeito dessa... O pessoal fala muito de violência obstétrica e que sugerem que alguns partos sejam feitos domiciliar, numa banheira. Quer dizer, o pessoal ainda não se deu conta de um risco, de uma demora e de uma anóxia nesse instante e as consequências, né? É verdade. Nós não podemos fugir do que é considerado natural. Não é? Hoje, vamos fazer uma cesariana, quando a cesariana veio surgir bem mais na frente do nascimento. Certo. Então, o parto normal, ele tem que ser bem observado. Mas pode dar complicação? Pode sim. Mas se for bem observado e bem cuidado, geralmente não tem. A mãe tem que ser muito bem informada da gravidez dela e quando vai nascer, para não ficar uma tensão interferindo nos movimentos da musculatura, do qual vai ser necessário para o funcionamento correto para o nascimento. E aí, assim, obviamente que tem profissionais que ficam informando de que há uma violência, de que há uma má condução do trabalho de parto e muitas vezes induzindo partos sem o olhar próximo ou o próximo imediato ou mediato, ou seja, precisando do médico, ele está ali presente, né? Porque tudo pode existir, né? Diz que às vezes diz que a criança nasce com o médico, sem o médico, apesar do médico, mas ele estando no espaço, no ambiente, né? O grande X na gravidez, próxima do nascimento, a mãe deve receber, se ela é iniciante, aí como se portar. Porque vai sentir dor. Vai sim. Porque o movimento de contração da musculatura uterina empurrando
A criança. para fora. Isso. Aí, nisso aí, vai doer, vai incomodar. E não só a mãe, mas quem tiver, porventura, orientando, tem que se lembrar que quando essa criança, vamos dizer assim, sair do útero da mãe, ela tem que respirar imediatamente. Quanto mais tempo demorar para respirar, vai fazer mal a essa criança. Então, a gente sempre usa uma expressão para que isso não aconteça, é dizer, já viu que quando às vezes a criança nasce, o parteiro ou a parteira dá uma palmada nessa criança? Por quê? Para que ela respire. Mas precisa dar uma palmada porque ela vai sentir dor e vai chorar. E nesse sentir dor e chorar, ela vai respirar adequadamente, que é o momento que corta o cordão umbilical, que até então, durante todo esse tempo que ela passou no útero da mãe, respirava através do cordão umbilical, que quem respirava era a mãe. A oxigenação toda era feita pela mãe. Mas na hora que ele nasce, que corta o cordão... Vai ter a respiração autônoma, né? Exatamente. A oxigenação toda dela passa a ser pessoal. E aí, uma tapinha que der nessa criança, ela vai chorar e no choro ela... Vai haver expansão dos pulmões. Dos pulmões e tal, e ela chora. Isso é muito bonito. Vamos só, já que estamos falando em criança, imaginar... Criança tem cefaleias também, né? Tem. Quais as causas, assim, principais? Mais variáveis, né? Vai desde herança, como causas extras, que pode partir de processo inflamatório, tal, alérgico. Como o Márcio estava falando antes de começar o meu problema, né? Até o chocolate. Ah, sim, exatamente, exatamente. Ele estava até discutindo, né? Qual o melhor é não comer o chocolate e não ter a cefaleia ou comer o chocolate e ter a cefaleia? Aí é a observação, no caso, como o colega comentou, fazer as comparações nos dias que eu não tive dor na cabeça e o dia que eu comecei a ter dor. Então, ontem eu passei um dia normal, tá? Hoje eu comecei, depois de meio-dia, aí a dor na cabeça. Foi o que eu fiz de ontem para hoje, para essa dor aparecer. Então, tem o que ter. O que foi a alimentação, foi o sono. Uma preocupação, né? Foi, exatamente, o lado emocional. Um medicamento, às vezes. Exatamente. Mal orientado. Uso de chocolate, café, essas coisas também têm uma influência. Tem. Depende da sensibilidade de cada um. E vamos falar agora do adulto, né? E uma das coisas, de uma patologia que acomete muito o adulto, principalmente aquele que não tem uma orientação prévia com relação à hipertensão arterial, etc., que culmina para o acidente vascular cerebral, não é? Então, o que diria assim, no seu caminhar à luz na fumaça de todos os seus conhecimentos, que orientação a gente poderia dar para um adulto que tem pressão alta e que se descuida muitas vezes? Quais as consequências? Bom, aí é que vem a orientar, por exemplo, no caso dessas pessoas que já fazem algum acompanhamento médico, que o médico tenha esses cuidados e exigir que ele use corretamente as medicações que ele já utiliza, porque a pressão é alta, porque é um cardiopata, enfim. E quando acontecer os chamados acidentes vasculares cerebrais, os chamados derrames, o nome correto, corresponde a
um vazamento de sangue dentro do cérebro por alguma artéria ou alguma veia. Aí foi uma hemorragia cerebral. Então é um acidente vascular cerebral hemorrágico. E quando, em vez de ser por um esvazamento desse sangue, for um entupimento dessa artéria ou dessa veia, aí nós estamos diante de um acidente vascular cerebral isquêmico, por falta de sangue. Geralmente, os hemorrágicos têm um prognóstico mais forte de dificuldade para a recuperação. O isquêmico geralmente se recupera, as lesões provocadas são substituídas, vamos dizer assim, a área que foi lesada substituída por uma área sadia. Aí, clinicamente, os efeitos não aparecem da mesma intensidade. Exatamente. Nós temos ainda um vídeo de um colega que lhe mandou uma mensagem também. Vamos ver o que esse rapaz tem para dizer. Bom dia a todos os telespectadores do nosso estimado Dr. Gerson Odilon. Eu queria nesse momento transmitir uma palavra de parabéns a todos os que estão tendo a oportunidade de, através do programa do Odilon, conhecerem um pouco mais o Dr. Abinader Liro. Ele é o pioneiro da neurocirurgia, da neurologia em Alagoas, e uma figura ilustríssima e respeitadíssima da medicina alagoana. Parabéns para o professor Abinader Liro, que tem todo o nosso respeito, toda a nossa estima e nossa admiração. Um grande abraço. E esse rapaz? Agradecemos também mais um vídeo, Marco né? Davi, Marco Davi, né? radioterapeuta. Pessoa que se destaca também nessa essas suas companhias agradabilíssimas daquela estimada instituição, Santa Casa de Misericórdia. Eu ia pegar outros, mas assim, eu acho que esses três eles já cobrem todo o sentimento, tudo aquilo que imagino da sua pessoa. Eu também congratulo-me com todo o serviço que foi prestado pelo senhor, falando na qualidade de professor, com todos os alagoanos. Um pernambucano que faz da sua vida e da sua arte um hino sagrado em defesa dos pacientes, daqueles que sofrem, daqueles que buscam o seu talento, a sua conduta, a sua forma de conduzir seus pacientes. Muito obrigado. E gostaria de dizer de como se sente aqui, após todos esses anos de atividades, o aconchego da Santa Casa e seus colegas. O que é que isso significa, assim, de uma forma geral? Significa que eu me considero alagoano. E toda a atenção que eu recebi como profissional na chegada e na convivência com os colegas de profissão e com a população de forma geral. Aí moro em Alagoas, meus 2 filhos, ou seja, o filho e a filha, nasceram aqui em Alagoas, então as raízes estão já localizadas, fixadas em Alagoas. Então está mais alagoano do que pernambucano. Eu já tenho mais tempo de vida aqui em Alagoas do que quando morava em Pernambuco. Então, terra boa não é aquela que a gente nasce, é aquela que a gente escolhe para morar. Que a gente escolhe para viver. Para viver, né? Exatamente. E esse tempo, para mim, ainda está sendo de muita bondade da terra, dos seus componentes, e não espero sair daqui
Nem tão cedo. Eu queria, assim, agradecer muito ao professor Abinadar. Veja que há uns 15 dias nós estamos tentando agendar com ele, teve que subtrair todo... remarcar, né, suas atividades de consultório, e isso foi uma atenção muito especial para conosco. Eu espero que vocês também se sintam assim gratificados, porque não é assim de uma hora para outra que a gente pode contar com uma entrevista com um professor, uma pessoa de tamanho, gabarito. Professor, saiba que aproveite esse programa para lhe agradecer todos os seus ensinamentos, a forma de conduzir seus alunos. Exemplo disso são os que enviaram vídeos, né? A exemplo do Mota, exemplo do Aldo. E do Marcos. Né? Aqui ó, tem algumas homenagens aí, ó, veja só. Aqui, no Arthur Ramos, no Conselho Regional de Medicina, também, todo esse pessoal. Professor Ronald, olha aí, aquela foi a homenagem lá no Conselho Regional, na Semana do Médico. Então, tudo isso, maravilha. Vai ter sua forma de lhe agradecer, tá certo? Muito obrigado, pela pessoa que muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer. Tá bom. Então, a gente agradece a você, telespectador, que mais uma vez esteve conosco no programa Medicina em Destaque. E fiquem certos que na próxima semana nós teremos outro convidado e estaremos sempre disponíveis para você. Nós poderemos receber, assim, qualquer informações, curiosidades, ou também vocês podem anunciar alguns pedidos aqui conosco. Entre em contato conosco e com certeza haveremos de atender. Inclusive, pode sugerir também alguns profissionais. Eu sei que a fila está grande, mas nós podemos também modificar nossa agenda para atender um pedido seu. Que Deus abençoe a professor Abinadar Liro, e muito obrigado por estar aqui conosco. E até o próximo programa.